absorve a transformação que te leva de um φ a um φ' a linha na equação de Schrödinger. Você não precisa colocar um gate fixo. Sim, no eletromagnetismo, claro que a equação de Schrödinger com a fase total, ela é invariante de gate. Isso. Ela é invariante sobre a fase lá. Mas você está dizendo o seguinte, olha, esse teu A, você pode ter diferentes expressões para ele. E eu preciso dizer que ele pode ter sem perturbar minha teoria. Certo. Daí quando você mostrou o gate fixo, você diz, bom, olha, com o gate fixo você pode ter essas variações, mas você está fixando o gate e você então se fixou o parâmetro alfa. Isso. Daí a pergunta que vem, na equação de Schrödinger, você tem o alfa solto, certo? Invariante, evidente, mas solto. Você não deveria fixar o alfa também na equação de Schrödinger? Não na equação de Schrödinger. Não, por quê? Porque o campo eletromagnético aí, ele é externo, você que já dá ele. Você não tem uma dinâmica, porque não é como você está colocando as equações de Maxwell. Mas o próprio A, o próprio A, você diz, olha, esse A aqui, ele pode ter um conjunto de valores, mas ele está fixado. Se eu botar o gate fixo. Se eu não botar o gate fixo, ele vai estar livre de ter um conjunto de valores. Ele está fixado, você vai colocar o gate fixo, mas o gate fixo não vai precisar aparecer, você não vai precisar colocar o gate fixo na equação de Schrödinger. Porque a equação de Schrödinger, ela não te dá a dinâmica do campo eletromagnético, ela te dá a dinâmica da partícula no campo eletromagnético externo que você já fixou. Então você fixa o fio A convenientemente na equação. Eu tenho essa situação. A minha situação é, por exemplo, um elétron no campo entre, por exemplo, duas placas paralelas, tipo um capacitor. Ou o meu problema é um elétron no campo eletromagnético externo. Então você já dá o φ, você já dá o A na escolha que você quiser. Você já fez o gate fixing, já passa para o newtoniano o gate fixado. Você já dá o φ A que você escolheu. Você não tem uma dinâmica, você não está querendo determinar uma dinâmica para o φ e para o A. Na eletrodinámica quântica, você precisa fixar o gate. É uma coisa, você tira do bolso. Já bota, às vezes, até o gate manual, né? Já vem nome que porque quando você tem uma teoria de equação de Weyl, você não está trabalhando com os graus de liberdade do φ e A. Você está tirando o bolso e botando o lado. O grau de liberdade do φ e do A, você já dá. Por quê? Porque o campo é externo. Você não tem uma dinâmica, você não tem uma teoria para o campo eletromagnético na equação de Schrödinger. Na elerodinâmica quântica, sim, você tem uma equação dinâmica para o campo de Maxwell, de Dirac, você tem o campo do elétron, ele tem uma dinâmica, e o campo de Maxwell também tem uma dinâmica, uma interfere na outra. Então, as tuas coordenadas potenciais φ e A são graus de liberdade do sistema. Então, você precisa introduzir o gate fixo no Lagrangiano por isso. Eu faço então a seguinte pergunta. Eu sou aquele cara que estou vestindo a camisa do Ano Internacional da Luz. Então, no Ano Internacional da Luz, a luz é física, que é importante. Daí o AMI se torna físico. Certo. Então, se eu vou trabalhar com o AMI físico e estou botando ele em alguma equação, igual a Lagrangiana, que a gente botou ali, eu tenho que botar ele com o gate fixo. Sem dúvida, certo. Quer dizer, então, o gate fixo, ele dá a fisicidade para mim, né? Você diz o seguinte, a coordenada generalizada do meu problema é o A. Quer dizer, eu não digo que ele dá a fisicidade no sentido de que você está medindo o A, mas ele te dá a fisicidade no sentido de que você diz que quem é a coordenada generalizada que descreve o meu problema. Eu estou descrevendo o campo eletromagnético não por E e por B, mas pelo A. Então você está atribuindo ao A o status de uma coordenada generalizada. Esse é o Ano Internacional da Luz. Isso. Você está mudando. Ele é uma coordenada dinâmica. Você vai determinar a dinâmica do campo, então você precisa declarar o gate fixing para ele. Você diria que no Ano Internacional da Luz, o AMI tem que andar junto com o gate fixo. Não pode ser que ele ainda está na equação de Schrödinger. Porque você está querendo justamente dizer, né, porque você está dizendo que o meu A ou o meu φ são coordenadas, são campos que têm uma equação dinâmica, uma equação de onda, ele satisfaz uma equação de onda. Então, no momento que ele satisfaz uma equação de onda, como no próprio caso da equação de Maxwell, para você ter que da Lambertiano de A igual a zero, da Lambertiano de φ igual a zero, você precisou colocar aquela condição. Então, o gate fixo. Só que, normalmente, porque também tem isso aí, né? Normalmente a gente só coloca o gate fixo na hora que você vai estudar a teoria quântica. Quando você vai quantizar, vai querer tirar o propagador. Normalmente, quando a gente fala da eletrodinâmica
clássica, a gente não coloca o gate fixing. A gente chega e diz, porque você, quando está trabalhando com a eletrodinâmica clássica, você tem sempre em mente que você está trabalhando com as equações de Maxwell. Aí quando você vai para as equações, vai para a eletrodinâmica quântica, falando, não estou mais trabalhando com as equações de Maxwell. Meu campo agora é um campo quântico, ele não é fixado por equações de campo, satisfaz as equações de Maxwell. Aí você já coloca o gate fixing. Mas a pergunta é, seria lícito eu já colocar o gate fixing no Lagrangiano de Maxwell? Porque eu estou querendo colocar isso aqui. Se tivesse uma teoria de Maxwell que dependesse do AMI também. Por exemplo, vamos dizer o seguinte, nós chegamos e dissemos o seguinte, o nosso Lagrangiano de Maxwell no vácuo, vamos dizer, é isso aqui. Então nós vimos que se nós pegarmos esse Lagrangiano aqui e tirarmos, fizermos variação em relação a φ grande, em relação a A, gente obtém divergência, obtém as equações de Maxwell. Então vamos botar assim, que a gente faz a variação aqui, né? Então a gente vai chegar, se a gente fizer ΔΦ e fizer ΔA, nós vamos chegar às equações de Maxwell. Então isso aqui está claro para nós. E aí as equações de Maxwell que nós estamos chegando aqui são as equações de Maxwell para E e B, da Lambertiano de E igual a zero, da Lambertiano de B igual a zero. Aí se eu quiser tirar as equações de onda para φ e para A, eu fixo o gate. Então a gente vê lá, então, o que sai daqui é isso aqui. Da Lambertiano de E igual a zero e da Lambertiano de B igual a zero. Isso aqui é o que sai daqui para nós. Agora, eu só chego a da Lambertiano de φ, a da Lambertiano de φ igual a zero. E a da Lambertiano de A. Eu só chego aqui se eu colocar alguma coisa a mais. Aqui eu preciso colocar 1 sobre C2 dt do φ mais divergência do lado igual a zero. Então, esse ponto aqui, né, nessa passagem aqui, né, daqui para cá, eu precisei entrar com essa condição, porque aqui, isso aqui é pura equação de Maxwell. Isso aqui, eu tenho a minha, eu tenho que enfiar meu dedão colocando aqui. Você diria que quando você for ver a dinâmica de φ de A, seja pela equação de movimento, ou pela, no caso aí, pela equação de onda, que daí entra o gate fixing. Então você, que foi uma coincidência de Maxwell que você não tem o A no início, né? Mas agora eu deixo uma tarefa para você, tarefa que vai elucidar essa questão. E se eu disser o seguinte, meu Lagrangiano é esse aqui. A questão é o A e o B não tem a mesma estrutura do A e do φ, né, professor? Isso. O A e o B, né? Não tem a mesma estrutura aqui. Vamos dizer que agora tem esse Lagrangiano aqui, mais um termo aqui, que vai ser botar aqui um parâmetro, chamar um parâmetro xi sobre 2, 1 sobre C2, ddt do φ, mais divergência de A ao quadrado. Então, assim, agora eu coloquei aquela condição de gate fix, eu coloquei agora no Lagrangiano, peguei esse Lagrangiano aqui. Esse Lagrangiano. Claro, esse Lagrangiano não é invariante de gate, porque se eu fizer uma transformação de gate no potencial φ no potencial A, é invariante, então isso aqui não muda. B é invariante, isso aqui não muda. Mas nós vimos que essa condição aqui muda. Se eu fizer uma transformação de gate em cima disso, eu ganho algo semelhante a isso, mas não dá Lambertiano de alfa. Então, esse Lagrangiano agora, ele tem o pedaço que é invariante de gate, que é um pedaço de Maxwell. Mais um pedaço, que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando aquilo que nós chamamos de gate fixing ao quadrado. Aquela expressão que fixa o calibre, né, que a gente falou, é o calibre de Lorentz, é o gate de Lorentz, eu estou colocando essa expressão ao quadrado no Lagrangiano. E aí, a pergunta que eu faço agora a vocês é, rederivem as equações de Maxwell em presença desse termo. E aí, vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Que é a pergunta que o Dória está fazendo é isso, que a gente às vezes é instruídos, né, a pensar, a fazer assim, às vezes, até sem muita consciência, a gente vai fazendo as coisas na onda e não percebe o que está acontecendo. A gente faz a eletrodinâmica de Maxwell sem se preocupar com o gate fixo. Claro, na grande de Maxwell, de gate, eu tiro as equações de campo, eu só me preocupo com o gate fixo na hora de tirar as equações de campo para o potencial, as equações de onda para os potenciais. Mas eu poderia perguntar, bom, agora será que
esse gate fix, eu preciso esperar até lá para colocar o gate fix, mas de alguma forma o gate fix deveria estar presente lá no Lagrangiano. Porque isso acontece na eletrodinâmica quântica. Quando a gente vai estudar teoria quântica de campos e vai estudar teoria, quantizar o campo de Maxwell, a gente já coloca isso desde o ponto de partida. Quando a gente vai quantizar o campo eletromagnético, não basta eu copiar o Lagrangiano clássico. Eu tenho que copiar o Lagrangiano clássico e colocar o gate fixing já no Lagrangiano. Coisa que eu não faço. Eu deixo o gate fixing para uma última etapa. Aqui eu já estou começando com o gate fixing. Então eu vou colocar, é legítimo ou não é? Fazer isso na teoria clássica. Eu não faço e dá tudo certo. Agora, e se eu fizer isso? O que está acontecendo? Então eu queria que vocês comparassem essas duas situações. Essa é a situação padrão. Pega o Lagrangiano só em variante gate, tira as equações de Bach, o gate fixing vai aparecer nessa etapa. Aqui eu falo, não, e se eu colocar o gate fixing desde o começo? Claro, esse pedaço aqui respeita a simetria de gate, esse pedaço aqui não respeita, por quê? Porque isso é a fixação do calibre, e a fixação do calibre não é em variante gate. Então, se eu fizer uma transformação de gate nesse Lagrangiano, esse pedaço aqui é responsável pela não variação. O que é esse pedaço? Se eu fizer uma variação de gate, fizer uma transformação de gate nesse termo aqui, ele vai dar Si 1 sobre C2 DDP de Φ, mais divergência de A, vezes, olha isso aqui, duas vezes, isso aqui, vezes, isso aqui, então, se vocês fizerem uma transformação de gauge em cima do φ, em cima do A, a transformação de gauge desse termo, isso aqui é um quadrado, portanto a variação de um quadrado é duas vezes esse objeto vezes ele, vezes a variação dele. Duas vezes, cancelou dois. Se o objeto ficar submetido ao quadrado, e agora a variação desse objeto. Mas a variação dessa grandeza, por transformações de gauge, nós já sabemos, né? Ela é isso aqui, mais isso aqui. Então, esse termo aqui, ele já não é invariante de gauge. Né? Se eu fizer uma transformação, na verdade, a gente vai colocar aqui linha, né? Mais a linha. Então, esse termo não é invariante de gauge. Eu coloquei ele desde o início. Na teoria clássica, eu não preciso fazer isso, mas agora eu estou fazendo. Então, o que vai acontecer nessa? Você refaça esse percurso aqui. Para ver o que vai acontecer. Agora, numa teoria, no modelo que você já fez. Oi? Mas vai forçar, em nenhum momento vai forçar que aquilo é zero. O quê? Que termo é zero. Porque esse termo não estou colocando ele ao quadrado, justamente não é zero. Então vai fazer a variação, Isso. vai achar ele, Vai variar e depois vai usar a fórmula dele para achar. Isso. Eu quero ver como é que esse termo aqui vai chegar aqui. O que é que você queria falar, Dora? Por exemplo, se você tivesse se tivesse botado na Lagrangiana mais o termo M2 a minha é minha. Sei. Então, por exemplo, você era obrigado a botar o gate fixing. Se tivesse explícito na Lagrangiana. Mais M2. Não sei, se eu tivesse máximo. Não, se eu não tivesse esse Lagrangiano, se eu tivesse esse Lagrangiano aqui. No Lagrangiano tivesse o O meio, meio. vou colocar aqui, o meio de E2 menos C2B2. Mais o meio, está aqui um parâmetro Ψ sobre 2, Φ2 sobre C2, menos A2. 2. Sobre C2 menos A2. Suponhamos que eu tivesse desde o meu Lagrangiano não fosse Maxwell. Eu começo daqui. Esse é o meu Lagrangiano. Não é Maxwell. Então, esse Lagrangiano aqui não tem simetria de gauge. Por quê? Esse termo aqui invariante de gauge é, mas esse não é. Aqui eu começo com esse. Esse termo é invariante de gauge é.
Então eu tenho simetria de gauge, o lagrangiano é invariante de gauge. Então eu tenho a simetria de gauge, e aí eu fazendo essa etapa aqui, eu vou ter que fixar o gauge dessa forma. Então eu estou começando com o lagrangiano que é invariante de gauge. E eu estou trazendo para cá, quadrando aqui, aquilo que eu sei que pode ser uma boa condição de gauge fixa. Então eu ter esse ponto de vista. Eu preciso ter invariância de gauge para poder fixar o gauge. Se aqui, esse termo é invariante de gauge, mas esse não é. Se eu fizer uma transformação de gauge aqui, esse lagrangiano deixa de ser invariante. Desse termo aqui. Então, meu lagrangiano de partida não é invariante de gauge. Então, esse modelo aqui, ele quebra a simetria de gauge de partida. Então, eu não vou nem precisar fixar o gauge hora nenhuma. Então, não é legal eu colocar no isso. sentido da pergunta. O sentido meu, admita que aquele termo ali que você colocou Tudo bem, fosse invariante de gauge. Daí a pergunta é a seguinte, aí está diferente da equação de Schrödinger. Você teria que botar o termo de gauge fixo. Se isso aqui fosse invariante de gauge, como é lá. Esse lagrangiano aqui é completamente invariante de gauge. Então, esse termo aqui é invariante de gauge. E aí você tem que, exatamente, aí você teria que botar... Aí você pode botar, na teoria pode clássica... ou é obrigado? Não, na teoria clássica você não precisa botar. Na teoria clássica você não precisa botar. Você pode botar, mas não precisa. Por que você não precisa? Porque na teoria clássica você usa as equações de campo. Você tem as equações de campo na teoria clássica. Então o campo é clássico, ele satisfaz a equação de campo, que nós estamos derivando aí o tempo todo pelo princípio de Euler-Lagrange. Pelo princípio variacional, a gente ganha as equações de Euler-Lagrange. Se ele satisfaz as equações de campo, daqui eu tenho como chegar às equações de onda no fim do ar. Então o gauge fixing ele vai aparecer nessa passagem das equações de onda para os campos, para as equações de onda dos potenciais. Então, na passagem das equações de onda para os campos para as equações de campo para os potenciais, nesse momento eu entro com gauge fixing. Então, deixa eu acabar meu raciocínio. Então, isso na teoria clássica. Na teoria quântica, você não tem equação de campo clássica. Você não tem equação. O teu campo é eletromagnético, ele é quantizado, então ele não satisfaz a equação de onda. Então, você não tem um momento, você não tem em nenhum momento das equações de campo essa etapa de você colocar o gauge fixing. Então, você tem que colocar o gauge fixing já no lagrangiano de partida. Então, na teoria clássica, você pode colocar isso aqui, porque isso aqui vai te poupar essa passagem aqui. Vocês vão ver quando fizerem esse exercício aqui, que vocês já vão chegar nas equações de onda para φ e para A, sem precisar fixar o gauge no meio do caminho. O gauge fixo já está fixado no lagrangiano. Então, o que eu estou querendo dizer, só para botar bem claro, é porque, para alguns que já conhecem a teoria de campo, essa discussão pode ser até meio rápida. Mas para quem nunca viu isso, está vendo pela primeira vez, que de repente pode ser teu caso, a pessoa fica meio perdida exatamente o que eu estou falando. Então eu estou falando disso. Na teoria clássica, eu ainda nem falei nada sobre teoria quântica, mas eu estou falando assim, mas na teoria clássica o que a gente tem é, os campos satisfazem as equações de movimento, que são tiradas pelo princípio variacional. Então eu tenho o lagrangiano invariante de gauge? Tenho. Tenho as equações de campo invariante de gauge? Tenho. Aí quando eu vou do campo para o potencial, é que a simetria de gauge aparece. A simetria de gauge não aparece no campo, ela aparece no potencial. Então quando eu vou passar do campo para o potencial, a simetria de gauge vai ficar bem clara, evidente. E aí eu vou precisar fixar o gauge para ganhar equações de onda para os potenciais. Isso na teoria clássica. Se eu digo, eu sei que na teoria clássica eu vou fazer todo esse percurso e num certo momento eu vou ter que impor essa condição para chegar nisso. Então eu posso encurtar o meu caminho? Posso. Eu coloco isso que está aqui igual a zero, eu digo, isso não é zero. Eu coloco ele ao quadrado no lagrangiano. E aí, ao trazer essa grandeza para cá, se eu fizer agora tirar as equações de onda, de campo, para φ, para A, para E, para B, quando eu chegar nas equações de campo para φ, para A, eu vou ganhar essas equações de onda. Porque essa informação, que aqui, para mim, é fixada igual a zero, eu boto no lagrangiano e dizer, não, isso aqui não é zero no lagrangiano. Senão não botar, é zero ao quadrado é zero. Eu não digo nada sobre isso, mas eu coloco essa grandeza aqui. E aí, ao colocar essa grandeza aqui junto com isso, eu sei, a teoria que eu quero é essa, é invariante de gauge. Isso aqui não é a teoria que eu quero. Isso aqui é apenas um gauge fixo que vai aparecer no meio do caminho para dizer que esses potenciais satisfazem as equações de onda.
Então, porque você poderia dizer, mas se você colocar isso aqui desde o início, você arruinou essa teoria, porque você agora tem uma teoria que não é invariante de Gage. Então, eu estou dizendo, não é isso que eu estou fazendo. A minha teoria é essa. Isso é invariante de Gage. Isso que eu estou colocando aqui está apenas me limpando esse caminho aqui. Eu já vou ganhar isso aqui direto. Agora, aqui não. Vou colocar isso aqui. Essa teoria já desde o início aqui não é invariante de Gage por causa desse termo. Então eu não preciso colocar isso aqui hora nenhuma, porque isso aqui não vai aparecer nem aqui. Em nenhum momento isso aqui vai aparecer. Em nenhum momento da minha etapa de equação, isso aqui vai aparecer. Então isso aqui não aparecendo hora nenhuma, eu não preciso nem colocar isso aqui desde o início. Agora, o outro caso que o Eduardo está falando. Suponha que eu coloque um termo desse tipo, mas que seja invariante de Gage. É o caso aqui. Aqui nós introduzimos o φ grande e o φ pequeno, o A grande e o A pequeno, de tal maneira que essas combinações sejam invariantes de Gage. Então, esse lagrangiano aqui, mesmo tendo esse termo de φ ao quadrado, esse lagrangiano é invariante de Gage. Então, se eu tirar as equações de Euler-Lagrange para esse lagrangiano, eu vou ter equações mais complicadas do que as de Maxwell. Mas na hora de tirar as equações de onda para os potenciais, eu vou ter que fixar o Gage. Essa etapa vai aparecer de uma certa maneira. Então, se ela vai aparecer de uma certa maneira, eu pergunto, é legítimo eu já introduzi isso lá no início? É. Mas só que na teoria clássica não passa disso. Você só usa o lagrangiano para tirar as equações de movimento. Você não faz mais nada com ele. Na teoria quântica, não. Na teoria quântica, o lagrangiano é usado para você tirar os propagadores, para você tirar os vértices de interação. Na teoria quântica, o lagrangiano, ele, quem está fazendo o curso do Sebastião agora no verão, está vendo. O lagrangiano é fundamental porque ele está dentro do gerador funcional das funções de Green. Então ele vai dar muitas informações sobre a teoria quantizada. Então o gate fixing tem que estar codificado lá dentro desde o início. Então numa teoria quântica, quando nós temos invariância, uma simetria, como é o caso da simetria de Gage, a gente já tem que colocar o gate fixing desde o início, porque isso aqui, em nenhum momento eu vou usar as equações de campo. Então eu não vou ver o gate fixing pelas equações de campo. Eu sei que a simetria existe, mas a simetria está só na teoria quântica. Então eu tenho que colocar isso no lagrangiano, que é ele que vai dar origem a todo o processo de quantização. Professor, quer dizer que, nesse caso, na teoria quântica, poderia ter graus de liberdade que não são bons para passar, né? Isso. Quando eu fosse para o clássico quântico. Isso, exatamente. Às vezes você vai quantizar graus de liberdade espúrios. Aí ele já... O gate fixing ele vai filtrar esses graus de liberdade espúrios. Tá certo? Então é isso que está acontecendo. Eu tenho uma pergunta ainda, não está claro. É o seguinte, quando o campo amigo, chama assim, ele tem dinâmica, Sim. quer dizer, ele aprendeu, pode ter uma dinâmica clássica, certo. ou do propagador. Tem uma dinâmica. Tá. Ele não é um dado, você não está dando ele fixado. Ele é obtido, ele tem uma equação de evolução. Tá. Para ter uma dinâmica, como você sabe que ele depende do alfa, você é obrigado a botar o gate fixing? Sim, eu diria assim, se você, na teoria clássica eu diria, não sou obrigado a colocar, porque o gate fixing vai naturalmente aparecer na equação de movimento. Não, tudo bem. Mas eu posso colocar. Mas agora na teoria quântica eu sou absolutamente obrigado. Mas eu digo, mesmo na teoria da classe, quando tem o fóton que vem do Sol, Isso. o Sol tem uma dinâmica para vir para cá. Então aquele fóton eu digo, bom, aquele fóton eu estou chamando de amigo. Eu vou tentar uma equação para ele. Do cara, então, se você está usando fóton com a simetria de Gage, você vai ter que botar um gate fixing. Isso. Essa seria a questão. Essa é a questão. Para todo mundo que fez um curso de Física 3, né, quando o fóton vem do Sol, que a gente sabe, normalmente a relação que a gente põe para o fóton que vem do Sol é essa aqui. Φ igual a zero. Divergente tirado. Igual a zero. Diferente daquela de aquela condição que a gente chama de Lorentz, que é DDT, o φ mais divergência do A igual a zero. Quem é zero é 1 sobre C2, é o φ ponto, mais a divergência do A. É isso que é zero no game de Lorentz. Aqui não. Aqui a coisa é muito mais forte. Por exemplo, que o φ sozinho já é zero e que a divergência de A sozinho já é zero. Quem é que sobrevive apenas? Sobrevive apenas a parte de A que é a transversa. É do espaço de Fourier, do espaço dos momentos, né? Essa equação é a transformada de Fourier do φ é zero e kappa escalar transformada de Fourier do A igual a zero. Então, se A é ortogonal à direção de propagação,
Então, se a minha direção de propagação é essa aqui, o meu A tem que ser ortogonal. Então, o meu A está num plano ortogonal aqui, né? A direção do movimento. Então, capa escalar A é zero. Então, quem sobra? Sobra apenas as duas componentes do A projetadas no plano aqui. O A vira, quer dizer, ele está tendo valores aqui nesse plano ortogonal à direção de propagação. Então, sobram 2 graus de liberdade. Isso aqui não existe como grau de liberdade, nem a parte de A ao longo do movimento. Só tem a parte transversa do A, que é a parte ortogonal à sua direção de propagação. Então, esse é o gauge fixo que a gente usa para o fóton que vem do Sol. É o chamado gauge, é o gauge da radiação livre, por isso que ele se chama gauge de radiação. Agora, por que isso é possível? Agora, por que às vezes a gente está escolhendo esse gauge aqui? Claro, se isso aqui é satisfeito, esse gauge de Lorentz automaticamente é satisfeito. Isso aqui é uma condição até, né, uma consequência desse aqui. Agora, e se eu imponho isso aqui, eu não estou dizendo que isso é zero, nem que isso é zero. Eu estou dizendo que essa combinação é zero. Então, esse gauge aqui é possível também, mas esse aqui é o gauge que a gente chama justamente de gauge de radiação. Então, o fóton que vem do Sol, eu tenho que impor essa condição. Eu imponho essa condição vendo pelas equações. Como é que vocês lá em Física 3 impõem essa condição? Porque vocês pegam as equações de Maxwell, escrevem as soluções de onda plana, quando a gente sabe, o E foi de cosseno de caixinha menos ômega T, o B ômega 0 cosseno de caixinha menos ômega T, impõe as condições de onda plana. Ou eu imponho justamente que eu vou olhar as equações do φ. E aí eu vejo que isso, por gauge de radiação, vamos ver, eu vou fazer até agora para mostrar para vocês por que a gente pode escolher, quando eu estou com a radiação livre, por que a gente pode escolher φ igual a zero e por que a gente pode escolher divergente de A igual a zero. Porque nem sempre isso é possível. A gente vai ver que isso aqui é possível sempre que não houver cargas e correntes. Quando a radiação estiver livre, eu não vou. Então vamos ver daqui a pouco, depois do intervalo, vamos ver isso. Mas então, o que o Dória está colocando mesmo na teoria clássica, o gauge fixing é importante. O campo E e o campo B, eu posso ter eles para diferentes fins e A. Para diferentes fins e A, eu tenho o mesmo E e o mesmo B. Então, quem sabe E e B tem φ e A completamente indeterminados. Se eu quiser dizer, não, para esse E e para esse B, eu tenho esse φ e tenho esse A, eu tenho que impor uma condição, eu tenho que fixar o φ e tenho que fixar o A. Então, eu quebro a ambiguidade, eu preciso fixar o carinho. Então, na teoria clássica, na teoria de Maxwell, com as ondas planas se propagando no vácuo, a gente está fazendo isso. A gente tem as equações de Maxwell, aí a gente fixa o gauge e ganha as equações de onda dos potenciais. É isso que a gente faz. Então, o gauge fixing é fundamental. Eu posso deixar o gauge fixing ao longo do processo de mexer com as equações de campo, ou eu posso trazer o gauge fixing para o lagrangiano clássico. Pronto, mas o gauge fixing ficou aqui, no fundo ele vai fazer esse papel. Agora, na teoria quântica, não. Eu tenho que trazer isso aqui desde o início, porque eu só tenho isso, eu não tenho mais nada, eu não tenho essa etapa aqui na teoria quântica. Eu tenho o lagrangiano e depois eu vou ter o processo de quantização, que passa por cima disso aqui. Certo? Valeu, fala aí. Colocar o gauge fixing já na lagrangiana torna mais fundamental do que fazer essa etapa? Vamos dizer, é mais fundamental, porque você botou tudo no lagrangiano, né? Porque o lagrangiano é quando você quer tirar tudo do lagrangiano, então bota ele no lagrangiano, é possível. Tá certo? Mas ele não vai passar isso, ele vai acertar apenas para você as equações de campo, tá bom? Essa é a ideia. Então, deixa eu colocar isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vou dar um intervalinho agora de 1h15, vamos dar um intervalinho de 1h15, aí a gente faz uma aula de 1h15 às 2h15, aí dá um intervalinho e a gente vai ver isso aqui. Já quebrou minha aula russa com as perguntas do Dória, vai tudo aí. Intervalo grande. Ou então a gente dá um A gente faz um intervalo depois de 1h30 a gente vai de 1h30 até o final. Então tá legal, vamos dar um intervalo de meia hora e a gente volta para falar da.